a Sheila falando assim, sobre relacionamento. Como ter certeza que uma visão vem da parte de Deus? Tem muita coisa sobre visão. Primeiro, a visão tem que estar dentro de um contexto. Entendeu? Visões são muito perigosas. O diabo também pode produzir visões. E às vezes a visão vem, mas a gente tem que saber interpretar. Interpretar nem sempre é fácil. Então, para você ter certeza, é o que eu te falei, tem que olhar e tem que estar em concordância com coisas óbvias, entendeu? Por exemplo, eu já tive algumas visões sobre o meu futuro. Aí vamos supor que aparece um cara que é parecido com um cara da visão que eu tive. Mas ele não é crente. Já não é. Ah, não, mas é igualzinho. Não é. É falsificação, é um clone da bênção. Não é a verdade da bênção. Não é a verdadeira bênção. Como é que você sabe? Porque não está no natural batendo com o espiritual. Tem que ser concordância em espírito, alma e corpo. Entendeu? Olha os sinais também. A visão ela tem que estar em concordância com o resto. Tá compreendendo o que eu tô falando? A visão não pode ser só uma visão, uma coisa de eu vi, vou fazer. Você não pode agir baseada só no que você tá sentindo. Não é assim. Tá compreendendo? Agora, existem visões também que podem não se cumprir por desobediência da pessoa. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava na casa de uma amiga minha, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, e ela era uma divorciada. E aí eu tive uma visão, conversando com ela assim, não deu nem tempo de eu pensar. Do lado da cabeça dela abriu uma tela, puf, e eu via ela casando de novo com um cara maravilhoso. Eu não consegui controlar, eu disse, você vai casar de novo! Eu não consegui controlar. Deus sabia que eu tinha que entregar aquilo pra ela? Sabia. Por que Deus sabia? Porque Deus não deixou eu ver isso em casa, pra eu pensar e orar e ponderar e não falar, ou falar e saber como falar, não. Eu tive uma visão de um jeito tão surpreendente que eu não consegui conter, eu estava na frente dela. Eu não conseguiria esconder nem se eu quisesse. E ela olhou pra mim e falou, não, eu não quero casar, não quero mais casar. Ela tinha meio que perdido a libido, assim, na vida. E eu, olhando a visão, meus olhos brilhavam. Eu comecei a ver as características espirituais do cara. Emocionais. E eu comecei a falar. E, na época, ela tinha uma menina que trabalhava pra ela, que era babá do filho dela. E ela era da igreja, a menina também. E a menina começou a anotar todas as características que eu comecei a falar. E eu comecei a dizer que o cara, ele era um homem que ele tinha uma personalidade íntegra, assim, assim, assim. Eu fui falando tudo. Fui falando de como que seria esse homem. E fui falando, olha, Deus tem um cara pra você. Deus tem. Então se prepare. Acabou. Eu disse pra ela, se prepare. Pergunta o que essa minha amiga fez. O primeiro mané que deu mole pra ela. Primeiro mané. Deu mole pela internet. Jogou uma cantada fajuta pra ela. Ela me ligou, coisa de 3 meses depois, dizendo, estou namorando, tenho certeza que é ele, porque você me falou que o cara seria assim, ele me trata muito bem. Eu falei, é muito cedo. Não sei se é ele, não. Tentei conhecer o cara, marquei com ela 3, 4 vezes o almoço, ela desmarcou todas as vezes. Só consegui conhecer o cara no dia do casamento deles. No dia do casamento conheci o cara, foi uma coisa super esquisita. Porque depois da cerimônia, eu e um grupo de amigos éramos os últimos a ir embora da cerimônia. No local da cerimônia tinha uma suíte que eles iam passar a noite de núpcias lá. E o noivo, geralmente quando casa com a noiva, ele é o primeiro que quer ir logo pro quarto. E ele ficava enrolando, ele ficava do nosso lado conversando com a gente, enrolando. E a gente começou a ficar sem graça porque a noiva já tinha sumido, já tinha ido pro quarto, né? E ele estava visivelmente nervoso, enrolando, e a gente conversando, esperando o táxi chegar pra gente ir embora. E de repente a gente escuta um psiu. Quando a gente olha de longe da porta da entrada da suíte nupcial, a noiva com uma cara pé da vida, chamando ele, fazendo, ei, fulano, você tá demorando muito. Aí a gente ficou, todo mundo que tava esperando, era a última galera que tava indo, ficou todo mundo sem graça. E ele fez assim pra gente, tenho que ir, gente.
e virou as costas e foi. A gente se olhou, todo mundo, assim, eram 4 convidados, era eu, minha filha e mais 2 convidados. A gente se olhou e a gente fez, ih... O que dava a entender? Naquela hora, eu julguei assim. Eu falei, coitado, gente, deve estar nervoso, né? Faz muito tempo que não faz aquilo maravilhoso, né? Então, normal, né? O cara tem homem que fica com medo de falhar na hora, fica nervoso. Gosta tanto da mulher que fica nervoso, às vezes tem isso. E todo mundo é. Mas, passado um tempo depois, eles se divorciaram. E o que ela me disse? Que ele não gostava da coisa. Então, assim, eu tive uma visão com ela que não se cumpriu. Por que não se cumpriu? Por causa da desobediência dela, da rebeldia dessa minha amiga. Eu avisei pra ela, ela namorou, noivou e casou com ele em menos de 1 ano. Eu avisei pra ela, é pouco tempo. 1 ano é o tempo que você precisa ficar sem beijo, namorando como amigo. Se você conhecer uma pessoa como amigo e começar a namorar com ele durante 1 ano sem beijo, se vendo todos os dias, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana, em 1 ano, em 1 ano, 2 meses, você conhece bem a pessoa e já pode marcar um noivado. Mas não, essa minha amiga, ela era muito teimosa. E aí ela falou alguma coisa assim pra mim do tipo, eu não quero ficar que nem você tanto tempo sem beijar. E aí passado alguns meses de namoro, ela já beijou na boca. E eu me lembro que logo depois que ela beijou na boca, ela me ligou e falou pra mim, você tem razão, beijar na boca é muito complicado, tá sendo muito difícil de segurar. E o cara começou a pressionar ela pra casar rápido. E eu falei pra ela isso no telefone, quando a gente se falou, eu falei, olha, cuidado com um homem que te pressiona pra casar rápido. Homem que pressiona pra casar rápido geralmente quer esconder alguma coisa. Ela não me ouviu, ela não entrava por aqui, saía por aqui. E o pior que eu vou contar pra vocês agora foi que depois, eu briguei muito com ela depois, quando deu tudo errado. Eu falei, você não me ouviu, a gente brigou muito. E o pior foi que depois eu fiquei sabendo que ela saiu espalhando pra vários amigos nossos que eu tinha profetizado o tal marido pra ela. Quer dizer, ela pegou a visão que eu tive, que eu não tinha um homem específico, eu não vi um rosto de um homem específico, eu vi só as características emocionais, eu vi que Deus tinha um homem maravilhoso para ela, e entreguei, se prepare. Só. Mas ela pegou isso e transformou numa mentira. E Deus foi tão misericordioso comigo, que todas as vezes que ela cancelava, que eu marcava da gente se conhecer para eu conhecer o cara que ela tava namorando, todas as vezes que ela cancelou, ela me protegeu. Por quê? Porque não tem como eu ter feito um cupido gospel de um relacionamento que eu nem conhecia o cara. Não tem como eu saber. Não sabia nem quem o cara era. Não tinha como eu fazer essa armação, entendeu? Então, assim, tem muitas visões que podem ser falsas, mas tem visões, às vezes, de Deus que não se cumprem porque a pessoa é rebelde. Então, Deus avisa, Deus quer mostrar, mas a gente tem que tomar muito cuidado. A visão pode se cumprir? Pode, mas a visão tem um tempo para se cumprir. Veja na história de José, né? José sonhou, é como se fosse um tipo de visão, né? Sonhos são parecidos com visões. Mas levou muito tempo, levaram anos, né, para se cumprir a visão do sonho de José, né? E visões também, gente, podem ser diabólicas. O diabo pode dar visões para tentar nos enganar. Eu já tive visões, em relação a relacionamento, aonde depois Deus me mostrou que era uma seta do diabo. Então tem que andar no espírito, tem que buscar a confirmação de Deus e tem que olhar para o natural. Entendeu? Por exemplo, essa minha amiga, se ela tivesse feito todo o protocolo certinho e olhado para o natural, ela teria descoberto várias características que só foram aparecendo depois que ela casou. Então a inteligência emocional é vocês, tanto homens como mulheres, descobrirem tudo na amizade e no namoro, na amizade e no namoro. No noivado, as últimas coisas vão se ajustar. E finalmente você vai poder casar. E vai ser maravilhoso. Entendeu? E você não vai ter surpresa, não vai casar pra depois falar, não, agora que eu vi com a peste que eu casei, com a desgraça que eu casei. Entenderam?